Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 96 do estudo básico de Espiritismo, estudo inicial. Quando você está começando a conhecer a doutrina espírita, é recomendável ler inicialmente o livro dos Espíritos, esse que aparece aqui do lado, e que foi o primeiro livro que Allan Kardec compilou com perguntas e respostas. Perguntas que Kardec fez e respostas que Kardec recebeu da espiritualidade. E aí formou-se, então, os conceitos básicos da doutrina espírita. Então, esse livro é para a gente a base inicial dos estudos. E é por aí que iniciam também todas as casas espíritas que têm escola, que têm centro de estudo. E nós reproduzimos aqui esse mesmo estudo, lendo o livro dos Espíritos. Então, o nosso objetivo é ler o livro dos Espíritos, do início até o final. E vamos assim, toda aula lemos um conjuntinho novo de perguntas e respostas. Bom, nós lemos também, como abertura de nosso estudo, O Caminho, Verdade e Vida. Esse outro livro que aparece aqui, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico. Então, nós lemos uma leitura de uma página e fazemos a compreensão. Esse é o nosso momento que chamamos de reforma íntima. É o aprendizado da doutrina também, com a compreensão do texto, e aí pensamos os aprendizados para colocar em prática no nosso dia a dia. Muito bem. Bora lá, então. Hoje, no Caminho, Verdade e Vida, vamos ler com um texto com o título O Cego de Jericó. E no Livro dos Espíritos, vamos continuar, então, na terceira parte, agora no capítulo 9, e vamos começar a falar sobre a lei da igualdade. Bora lá. Começamos, então, com a leitura do Caminho, Verdade e Vida. E o texto de hoje é O Cego de Jericó. Caminho, Verdade e Vida sempre nos traz um versículo. E o versículo de hoje diz, dizendo, que queres que te faça? Ele respondeu, Senhor, que eu veja. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículo 41. Muito bem, e agora então o texto de Emmanuel. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho, mendigando, sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor. Que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto. Senhor, que eu veja. O propósito deste cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum, chama-nos a vida. O trabalho apela para nós, abençoa-nos à luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com o Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós,
induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionada no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta-lhe peçamos o dom de ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Então, como sempre, um belíssimo texto de Emmanuel. Agradecemos a Emmanuel e agradecemos ao Chico pela psicografia. Como sempre, um belíssimo texto, né? E profundo, com vários aprendizados para tirar. Muito bem, e vamos tirar então aqui os aprendizados, né? E como a gente sempre faz, a gente pinça aqui os aprendizados também para colocar em dia, em prática no nosso dia a dia. Então a gente pega o texto, lê o texto, e esse é um momento muito importante. É o momento em que a gente pinça os aprendizados para colocar em prática. Não adianta a gente ler, não adianta a gente estudar, se a gente não coloca aquilo em prática no nosso dia a dia, para fazer a evolução. Você estuda, mas você precisa colocar em prática. E aí, exercitando, a gente vai cada vez mais entrando, então, no caminho correto, entrando, então, em retidão com o Senhor. Bom, dos pontos aqui de aprendizados, né, um ponto que Emmanuel nos passa é: saibamos pedir com exatidão e sensatez. Né? O que significa isso? Significa que a gente não tem que ficar pedindo exageradamente coisas a Deus e, na maioria das vezes, pedindo coisas materiais que só servem para o nosso ego, mas que não vão nos ajudar, de fato, à elevação espiritual. De tudo que a gente pede a Deus, a gente deve sempre pensar e se perguntar, né? Será que eu tenho o direito de pedir isso ou isso faz parte do meu aprendizado? Por exemplo, Deus, me ajude a resolver esse problema. Será que eu resolver esse problema não faz parte do meu aprendizado? Será que eu não tenho que encontrar essa busca, esse aprendizado para como resolvê-lo, né? Deus, por favor, ajude que meu chefe está muito me perseguindo e é um chefe muito ruim no trabalho que eu tenho, né? Será que eu não tenho culpa? Será que eu não tenho responsabilidade disso, né? Será que eu deveria estar pedindo a Deus isso? Ou eu deveria estar, de fato, procurando como contornar a situação? De repente, conversando de uma forma mais clara, ouvindo o chefe, entendendo o que ele quer, compreendendo, mentalizando positivamente amor para ele também. Né? Quando a gente mentaliza amor, a gente envia, então, uma vibração amorosa, e aquele ser que, às vezes, ele não tinha sintonia de vibração contigo, ele passa a te olhar com mais amor também. Se você fica mentalizando o tempo inteiro, fulano é muito ruim, não é uma pessoa boa, fulano vai passar a olhar para você da mesma forma. Vai passar a olhar para você com um sentimento de raiva, de ódio, dependendo do ser, né? Dependendo do ser, vai olhar para você e vai voltar para você coisa ruim. Então a gente sempre, nos nossos pensamentos, tem que ser pensamentos amorosos, porque só com o pensamento a gente já está enviando já vibração. E estamos enviando, então, ondas de vibração. Né? Então, como diz Emmanuel na abertura do livro Sinal Verde,
introdução do livro Sinal Verde, livro de André Luiz, mas que a abertura é de Emmanuel, né? Nós vivemos em um mundo de vibrações, e quer queiram ou quer não, somos afetados por elas. Umas ondas de vibração de pensamento. Então, tudo começa no nosso pensamento. Então, temos um exercício constante de controle do pensamento, controle da consciência, para que a nossa consciência atinja um padrão de vibração positivo constantemente. E temos uma série aqui no canal que fala sobre isso. Siga essa série também. Tá? A gente constantemente, então, existem passos a passos, existem exercícios para a gente todo dia também praticar positividade, praticar pensamentos, controle dos pensamentos. Então, dê uma olhada nessa série, vale muito a pena, tá? Aproveite, deixe seu like, se inscreva, se você não está inscrito ainda. Bom, e outros aprendizados aqui que tiramos então. Então, falamos aqui sobre como é que a gente vai saber o que a gente vai pedir a Deus, né? E aí esse é um grande aprendizado, que precisamos saber o que a gente vai pedir a Deus. A gente não vai pedir a Deus uma Kombi, Deus me deu uma Kombi, né? Não, a gente vai pedir sabedoria, a gente vai pedir, Deus me ajude abrindo as portas boas no meu caminho para que eu possa fazer aprendizado, para que eu possa fazer minha evolução espiritual, para que eu possa, então, encontrar pessoas boas que, junto comigo, que estejam na mesma vibração, né? Que queiram, então, subir e seguir em frente nessa jornada. Ajude-me a encontrar o caminho da espiritualidade, da boa vibração, dos bons pensamentos, né? Então, essas são coisas que a gente pede a Deus, né? Corretamente, com sensatez, né? Eu gosto muito do exemplo que eu ouvi certa vez uma pessoa falar muito carinhosamente sobre um pai que entrega a tangerina para o filho, e o filho com um dedinho, com a mãozinha pequenininha, ele não consegue furar uma criancinha pequena, não consegue furar a casca da laranja, né? E aí ela pede para o pai, pai, descasca para mim. E aí o pai pega e faz um furinho inicial naquela casca da tangerina. E aí aquele furinho inicial ele devolve a tangerina para a criança e a criança vai terminar de descascar, né? Existe um prazer em descascar o próprio alimento, em fazer o complemento do trabalho. O que a mãozinha não tinha força para fazer, o pai ajudou. Mas agora o próprio ser tem a responsabilidade de continuar descascando a tangerina e ir saboreando a cada gomo que descascar. Tá? Então, é um aprendizado belo e tem muito a ver com isso que nós estamos falando aqui agora. É saber pedir, porque Deus não vai dar para você um carro, ou isso, ou um bem material, ou alguma coisa. Não. Deus vai te dar formas de que você possa, então, estudando, praticando, mostrando que você está no caminho do bem e tudo, aí você pode ter algum merecimento. E aí você recebe mais sabedoria, mais bens materiais, dependem de cada um de nós, então. E depende, naturalmente, aqui das provas necessárias que cada um tem que passar. Vamos falar mais sobre isso ainda hoje, que começamos a ler o Livro dos Espíritos, num novo capítulo. Bom, então falamos sobre a sensatez ao pedir a Deus, né? Outro aprendizado que Emmanuel comenta, mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho, apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. Então, esse é um trecho lindo, porque ele comenta justamente, olha, quantas vezes aparece trabalho na tua frente e você diz, não, e desculpa, existem muitas, né? Tem aquele ser que vai dizer, não, eu estou esperando o outro trabalho. O outro tem mais a ver comigo. O outro tem mais a ver comigo, vou esperar o outro. E fica eternamente
esperando o trabalho perfeito, né? Ou pode usar também a desculpa, não tem a ferramenta adequada. Não, para fazer isso precisa da ferramenta tal, eu não vou conseguir. E aí bota os bloqueios que quer, bota as desculpas que quer e não assume o trabalho. Muitas vezes a espiritualidade, né, sob o comando de Deus, sempre, né, nos entrega um caminho novo, um trabalho novo, uma determinada tarefa nova, porque é um aprendizado para nós. Tudo na vida é aprendizado. Então, por que não abraçar os trabalhos que nos colocam pelo caminho, pela frente? Lógico, você tem os seus limites, mas não use sempre esses limites para bloquear todo o trabalho que aparece no caminho. Muitas vezes, esses trabalhos vão trazer muitos aprendizados. E, por vezes, um trabalho desses abre uma porta de oportunidades que você ainda não tinha em sua vida. Tá? Além do aprendizado, portas se abrirão. Então, ele fala sobre trabalho, ele fala também aqui sobre que a gente evita muito, né? E a gente, o ócio acaba nos forçando aqui, nos forçando e nos puxando, né? Para evitar o trabalho. E não devemos, o trabalho é uma bênção de Deus, né? E também abençoa-nos à luz do conhecimento. O que é isso? São as oportunidades de estudo. Não é? A gente sabe que nós somos fundamentalmente uma inteligência espiritual, né? Um espírito, uma grande inteligência energética. Isso é que nós somos. Né? Nós não somos braços e pernas que saem andando por aí, não somos. Né? Nós somos essa grande inteligência. E quando nós saímos aqui do corpo, ou em sonho, né? Durante a noite, quando estamos dormindo, né? Também nos deslocamos, sabemos disso. Então, ou à noite, durante o sono, ou até depois, quando desencarnamos, aí nós nos transformamos, então, não, nós voltamos a ser essa energia puramente, sem essa matéria aqui pesada, né? E aí somos essa grande consciência de várias encarnações. Bom, e aí, nosso objetivo principal para a evolução, já disseram aqui os espíritos em várias perguntas anteriores, é estudo constante, evolução. Quando você estuda, você vai aprender de tudo um pouco, né? Vai aprender tecnologia, vai aprender formas de pensamento mais lógico. Então, aprendemos isso e aprendemos como? Estudo, estudo, estudo. Mas vamos aprender também com contato com outras pessoas e até com estudos, como esse aqui que estamos fazendo agora, né? Vamos aprender também a sermos mais humanos, sermos mais espiritualizados. Vamos aprender como fazer uma meditação, um silêncio interior, para que consigamos, então, manter a paz necessária para ouvir também da espiritualidade e inspiração e para ouvir dessa nossa grande consciência espiritual que temos guardadinha, coberta pelo véu da matéria. Ela fica escondidinha. Só vemos aqui, enquanto estamos encarnados, só a ponta do iceberg, que é essa consciência do ser conhecido, né? Que nós somos nesta encarnação. Mas a grande consciência está guardada. E nós conseguimos ouvir de vez em quando essa consciência. Mas para isso, meditação, oração, paz interior, silêncio. E aí a gente consegue, então, cada vez mais perceber e receber respostas dessa intuição, de forma intuitiva, dessa grande inteligência. Bom, então, estamos falando dos aprendizados que deixamos de fazer. E deveríamos estar constantemente à busca de novos aprendizados. Estude. Existem diversos aprendizados na doutrina espírita, diversos livros, mas existem também grandes aprendizados na filosofia oriental também, e em diversas outras filosofias. Você consegue pensar o que é certo e o que é errado, constantemente. É necessário para tudo que lemos, para tudo que ouvimos, para tudo que vemos, também colocarmos nosso filtro de entrada, ou seja, o que está entrando. Liga o filtro sempre.
e bloqueia se for ruim. É ruim? Não, não vou continuar lendo isso porque não acredito, não está na minha razão noética acreditar nisso. Então isso aqui, não. E descarte, sem pena. Mas, por outro lado, existem muitos aprendizados que você vai absorver, vai aprender e vai saborear em todas as filosofias de nosso planeta, em todas as religiões e ao redor do mundo. Bom, então é isso. É trabalho constante, é estudo fundamental, é o que nos passa aqui, Emmanuel, né? Em vez de ficarmos indecisos, como fala, olha, permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir, né? Ou seja, nós estamos sempre nos elevando, constantemente, encarnação após encarnação. Um degrau, outro degrau, e vamos subindo, né? O nosso objetivo é nos transformarmos um dia espíritos puros, espíritos elevados, né? E quem sabe um dia, com certeza, mais adiante, bem mais adiante, termos o nosso momento com Deus, com Jesus, um momento de unificação, como já teve Jesus, por exemplo, né? Jesus comentava, eu sou um com o Pai, porque ele já tinha passado pelo momento dele de unificação. Unificação vibracional com Deus, chegou no máximo de elevação. Bom, precisamos então agir, fazer a nossa parte, acima de tudo. Né? Estávamos falando aqui do pedir, pedir, mas não adianta pedir se você não está fazendo a sua parte. Se você não está estudando, se você não está orando, né? E orando constantemente, não para pedir o tempo inteiro, né? Mas principalmente para agradecer, para reconhecer o que você tem de bom, né? Que muitas vezes não reconhecemos e ficamos pedindo mais, né? Não é isso. Não é isso que Deus quer, né? Então precisamos sempre reconhecer também o que temos para saber orar, pedir apenas o necessário, né? Com sensatez, e entender que a evolução depende de nós mesmos. Não adianta ficar pedindo a Deus para ele resolver tudo para a gente. Tem lições que precisamos fazer. E mesmo que Deus atenue, ou seja, que os espíritos venham ajudar, socorrer um momento difícil, às vezes, se aquela for uma lição necessária, você vai ter que voltar novamente, mais adiante, a passar por ela. Tá? Então, por hoje aqui, eu acho que o grande aprendizado é esse, né? Para a gente fazer a nossa parte, né? Pedir o essencial de fato. Muito bem, vamos então para a leitura do Livro dos Espíritos de hoje. Estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais. E já falamos aí sobre várias leis e estamos no capítulo 9. Vamos começar agora o capítulo 9, falando sobre a lei da igualdade. E Kardec vai fazer várias perguntas aqui super interessantes. Nessa aula, nós vamos da questão 803 até a questão 807. Na 803, falamos sobre igualdade natural. Depois, vamos falar sobre as perguntas que Kardec fez sobre a desigualdade das aptidões. Super interessante, né? Por que alguns sabem pintar, outros sabem tocar piano, outros sabem fazer outras coisas quaisquer, né? Outros são engenheiros, outros são mais voltados para o lado de humanas, né? Então, existem aptidões. Por que existem as diferenças das aptidões, né? Essas as perguntas que Kardec vai fazer. E também as desigualdades sociais, né? Por que algumas pessoas nascem numa sociedade mais elevada e outras numa sociedade inferior? Então, vamos ver as perguntas que Kardec fez com relação a isso. Bom, hoje vamos da questão 803 até a questão 807. Bora lá. Questão 803 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: perante Deus, são iguais todos os homens, né? Ou seja, todos os homens são iguais perante Deus?
Essa é a pergunta de Kardec aqui. Já que nós estamos falando de igualdade, essa é uma pergunta fundamental, né? E aí a resposta dos espíritos. Quem já leu as outras questões todas até aqui, né? Os espíritos já responderam essas questões de formas um pouco diferentes, mas já responderam em várias outras perguntas, né? Inclusive comentando que, olha, é dado a todos os seres o mesmo caminho, o mesmo direito de progresso constante, né? Inclusive os animais também, que estão seguindo a sua evolução também na sua escala de progresso. Bom, resposta dos espíritos. Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, né? O sol brilha para todos. E enunciais, assim, uma verdade maior e mais geral do que pensais. Né? Então, os espíritos comparam aqui com um ditado popular, uma frase popular que diz: o sol nasce para todos. Né? E realmente o sol brilha para todos. Né? O sol, como diz aqui, o sol luz para todos. Né? Ou seja, emite luz, brilha para todos. E continuam os espíritos: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói, como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Tá? Então, excelente resposta aqui dos espíritos. E aí vale a pena a gente reforçar. No conceito espírita, né, não existem divindades, seres que nasceram superiores a outros seres. Não existe, né? Então, dentro do conceito espírita, já lemos em várias outras questões anteriores também, os espíritos comentando sobre isso. Olha, nós não temos anjos, por exemplo. Não. Nós temos espíritos elevados, espíritos puros, seriam os anjos do espiritismo. Podemos chamar de anjos? Chame como quiser. Né? O texto, a palavra, a nomenclatura é o que menos importa. O mais importante é o conceito. O conceito de que não existem seres que já nasceram já elevados. Né? Da mesma forma como não existem também seres que nasceram mais inferiores do que os outros. Não existe. Todos eles nasceram e vieram evoluindo. O que acontece é que alguns evoluem mais rapidinho e mais rapidamente pegam a senda divina, pegam o caminho de Deus, o caminho que Jesus nos mostra, e sobem com mais retidão. E atingem, então, níveis mais elevados de forma mais rápida. Mas, como já lemos em questões anteriores, Deus está constantemente criando e produzindo, inclusive novos seres. Por isso, nós temos uma escala de evolução, em que não pode se dizer que todos os seres nasceram juntos no mesmo momento. Os seres são criados constantemente. Constantemente, seres que estão num estágio inferior se evoluem e vão gradativamente subindo no processo de evolução. Tá? Então, um outro conceito fundamental do espiritismo é: não existem seres que nascem e ficam sempre naquela condição. Por exemplo, uma condição de um ser inferior. Ele vai ser sempre um ser ruim, ele vai ser sempre um ser mau, né? Não existe essa condição no espiritismo. Todos têm o mesmo direito e a mesma obrigação. Precisam descobrir essa obrigação e essa vontade que os leve, então, à evolução. Mas todos temos o mesmo destino, como dizem aqui os espíritos nesse texto que lemos, que é o destino de elevação constante, espiritualização, e o nosso destino é a unificação com Deus. Muito bem, essa foi a questão 803. Vamos para a questão agora 804 do Livro dos Espíritos.
Pergunta de Kardec. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Em questões anteriores, um comentário antes de ler o texto dos Espíritos, em questões anteriores, os Espíritos já comentaram que, olha, os seres são criados ignorantes, né? Sem conhecimentos. E esses conhecimentos, essas aptidões vão sendo, então, construídas. Deve ser por aí a resposta dos Espíritos. Vamos ler a resposta dos Espíritos agora. Deus criou todos iguais, os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguinte, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí o aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si, todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo, para vos dar o exemplo. E aí eles fazem uma referência à questão 361, que já lemos anteriormente, né? 361. Então, se quiserem voltar depois e ler a questão 361, eles fazem referência, olha, conforme já falamos na questão 361. Então, basicamente, o que eles falam aqui, um pouquinho do que eu comentei antes, né? Que, olha, os espíritos estão, todos eles evoluindo, alguns evoluem mais rápido, outros menos rápido, alguns ficam estacionados, várias encarnações parados na mesma posição, né? Não existe retrogradar no espiritismo, voltar atrás, não existe, né? Por quê? Porque somos uma consciência de aprendizado. E o aprendizado, ele só aumenta, ele não diminui. Uma vez aprendido, a lição está feita. Por isso não existe retrogradar, né? Voltar atrás. Então, nós estamos evoluindo. Alguns evoluem mais rapidinho, outros evoluem menos rapidinho. E outro ponto que os espíritos comentam fundamental aqui é que foram criados em tempos distintos. Então, os espíritos comentam aqui, pode ser que alguns que estão já lá em cima na escala de evolução tenham surgido, tenham sido criados como espíritos antes de vós. Então, já estão mais adiantados também por conta disso. E é isso. Essa foi a questão 804. Vamos agora para a questão 805 do livro dos Espíritos. 805. Pergunta Kardec. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Resposta. Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Então, e eles fazem referência à questão 180, lida anteriormente também, que também falava sobre mais ou menos a mesma resposta. Então, o comentário aqui é justamente de que nós somos uma inteligência, como comentei agora há pouco, né? Essa inteligência ela vai aumentando o aprendizado, o conhecimento. Por isso é que uma das leis áureas aqui do Espiritismo é o conhecimento, né? O aprendizado constante para a sua elevação. Então, um dos objetivos que estamos aqui é estudar constantemente, aprender,
aprender a nos colocar no caminho correto. E isso fazemos também com o estudo. E o estudo, como disse anteriormente, existem estudos espirituais, existem estudos também que são estudos da matéria, que também nos elevam. Porque estudando estudos da matéria, você vai aprender vários aprendizados necessários para a sua evolução como espírito, para que você saiba lidar com problemas da matéria também. E os espíritos anteriormente já disseram que isso também é necessário. Além de desenvolver raciocínio lógico, raciocínio de discernimento. Então, constantemente, esse raciocínio é provocado pelo estudo. Então, uma das leis fundamentais é estudo. Não parem de estudar. Como disse Jesus, e é uma frase que eu gosto muito, que é aquele que busca, não cesse de buscar, até ter encontrado. E continuam os espíritos, ainda dentro da questão 805, um complemento. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, necessitando um dos outros, compreendessem a lei de caridade, que nos deve unir. Muito bem, muito belo, bonito. Né? Então, o que a gente entende é que existem aprendizados diversos. Né? Mais uma razão porque temos que estudar, aprender, não dizer não para o trabalho, como lemos hoje no Caminho Verdade e Vida. Né? Ah, esse trabalho não. Não, eu nasci para aquele trabalho. Eu vou ser astronauta, eu quero ser astronauta, eu vou naquele trabalho e pronto. E não pega mais trabalho nenhum. O serzinho não faz os aprendizados que tem que fazer nessa lição. Né? Ah, eu levo o jeito para música, eu não vou aprender de jeito nenhum a outra coisa qualquer, né? Matemática. Ah, não vou não, não vou porque eu... Mas aí ele não faz não abre o leque do aprendizado, né? A nossa vida aqui de evolução, de aprendizado, de aptidões diversas, né? Nós temos que aprender todas as aptidões. Uma forma como se conhece um ser elevado é pela facilidade com que ele é capaz de lidar com diversas aptidões, com diversos aprendizados, com um leque de opções de forma perfeita. Como fazia, por exemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci sempre sabia trabalhar com tudo. O que Leonardo da Vinci pegava para fazer, ele é o exemplo que temos que seguir quando se fala em aprendizado e aptidões. Porque ele pintava, ele sabia fazer escultura, ele sabia fazer ponte, arquitetura, engenharia, ele sabia também a parte de medicina, ele sabia astrologia, ele era um excelente inventor, né? Então inventava peças e coisas de velho. Então era uma pessoa que o rei chegava para ele e dizia: olha, estou precisando de uma ponte, você sabe fazer? Você faz para mim? Sim, faço. Em quanto tempo? Quanto tempo eu tenho para fazer essa ponte? Né? E ele ia lá e fazia muito bem feito, com todo amor e dedicação. Porque não adianta fazer de qualquer jeito, não. É fazer com capricho, como dizia Paulo, como disse Paulo na carta aos Colossenses, né? De tudo que fizerdes, faça com amor, que este é o vínculo da perfeição. Né? Então temos que seguir esse exemplo também de Paulo. Olha, pega para fazer tudo, todos os trabalhos, que isso aí vai te engrandecer. Vai te engrandecer com aprendizado, com crescimento, com evolução constante. Estuda sempre novas coisas. Sempre, constantemente. Não existe isso de, ou você vai ser das ciências exatas ou você vai ser das ciências humanas. Escolha uma. Não dá para ser bom em tudo. Tem umas frases dessas que a gente ouve na sociedade que são terríveis. Né? São frases que te colocam ali limites, são frases limitantes. Então, sempre que você ouvir, corte isso.
Tire isso da sua cabeça, tire da frente e responda para a pessoa, carinhosamente, lógico. Mas responda, não existem limites, o ser humano é capaz de tudo. Como seres espirituais, nós somos capazes de tudo. Pode ser até que não saiba fazer ainda, mas nada impede que você faça. Então, aprenda, estude e evolua. Bom, esse é um grande resumo aí das aptidões, né? E como disseram os espíritos aqui, Deus não deu mais uma aptidão para um melhor do que para outro, não. Os seres nasceram ignorantes e foram formando, através das encarnações, foram formando as aptidões, né? Devemos diversificar. Esse é o grande aprendizado daqui. Bom, vamos agora entrar num outro tema, que é o de desigualdades sociais. As perguntas de Kardec referentes a desigualdades sociais. Pergunta 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Resposta dos espíritos. Não, é obra do homem e não de Deus. Então, a condição de desigualdades sociais é uma obra da matéria, né? do homem em si. É isso que deixam claro aqui os espíritos. Questão A. Dentro da 806. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Resposta dos espíritos. Eternas, somente as leis de Deus o são. Não vês que o dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros de grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Então, belíssima resposta aqui dos espíritos, né? Que deixam claro aqui que todos somos iguais. Não existe um ser de sangue puro, como se pensava. Lembrando que esse texto é um texto de 1857. Né? Então, estávamos ali ainda meio que saindo ali da Idade Média, né? Mais um pouquinho para frente. Mas ainda tinha muito pensamento ali, enraizado ali, de muito racismo, de muito pensamentos da sociedade, né? Que levavam a isso, né? E que não compreendiam, não tinham essa compreensão espírita, né? De que estamos todos em evolução. Então é isso, é eternas somente as leis de Deus. Caminhamos gradativamente. Se a gente olha realmente assim um longo espaço de tempo, né? A gente pode ver claramente a diferença de uma sociedade de 100, 200 anos atrás, as diferenças que haviam para as diferenças que existem hoje. Então, gradualmente vai se conseguindo essa evolução. Mas, além da exclusão do egoísmo e do orgulho, né, como comentaram aqui os espíritos, né, também deixaremos gradativamente, com a evolução dos seres, deixaremos também o desapego à matéria. Então, conforme o ser vai evoluindo, vai tirando o egoísmo, ele vai tirando também, junto com o egoísmo, sai o apego à matéria, o apego excessivo aos bens materiais, né? E com isso, então, vai cada vez mais distribuindo, fazendo mais caridade, compreendendo a necessidade de que todos têm que estar, pelo menos com o básico ali, supridos, para que consigam, então, fazer a sua jornada de evolução. Essa foi a 806A. Vamos à questão 807. A pergunta de Kardec foi: que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Né? E aí, resposta dos espíritos: merecem
anátema. Aí deles serão, a seu turno, oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Então, essa daí está dentro da lei natural, né? Que é justamente, olha, fazer aos outros o que esperamos que seja feito a nós mesmos, né? Amar aos outros. Se o ser não consegue fazer isso, né, conforme a lei do retorno também, isso vai retornar para ele. E veremos isso mais adiante um pouco, falaremos mais sobre a lei do retorno, a lei do karma também, né? O karma bom e o karma ruim. Sempre que fazemos algo bom, isso gera karma bom, gera vibração boa, gera harmonia para nós, né? E sempre retorna. Da mesma forma, se fazemos coisas ruins, receberemos de volta também. Ou nessa encarnação, ou alguns dias depois, ou em outra reencarnação. Estamos lá com karma negativo para pagar. Tá? Então é isso, atenção, e atenção nos menores atos da vida. Não pensem só nas coisas grandes. Só se eu fizer uma coisa má, muito, muito grande. Ou então só se eu fizer uma coisa boa, muito boa, é que eu recebo um karma bom. Não. Karma conta nos pequenos detalhes da vida, nas pequenas coisas boas que você faz no seu caminho. Desde um bom dia que você dá de manhã, você está gerando karma positivo. Um pensamento bom que você exerça, você está gerando karma. E vai voltar para você como uma coisa boa. Existe o karma bom e existe o karma ruim. Então, muito cuidado com os pequenos pensamentos, com as pequenas ações que tomamos no dia a dia. Até porque essas pequenas ações, esses pequenos pensamentos, por vezes, reverberam e voltam para você. Então é isso, pessoal. Essa foi a questão 807. Encerramos hoje, então, na questão 807, essa questão que acabamos de ler. Na próxima aula, vamos falar sobre um assunto super bacana, super interessante, perguntas de Kardec, sobre a desigualdade das riquezas. Por que umas pessoas nascem ricas e outras nascem pobres? Tem algum objetivo nisso? Um nasce filho de rico, o outro nasce filho de pobre, paupérrimo, sem com muitas condições. E por que isso acontece? Qual o objetivo de Deus? Então, perguntas muito interessantes aqui sobre a desigualdade das riquezas. Não perca. Muito bacana, muito interessante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Como dizia Jesus, que aquele que busca não cesse de buscar até ter encontrado. Seguimos em frente, então, o nosso constante estudo e constante aprendizado para a evolução e constante progresso do nosso ser. Que a paz de Deus e a luz divina do aprendizado esteja com todos. Até a próxima aula.